Bom, nós temos aqui mais um fato importante e uma informação relevante para a sociedade de uma maneira geral. O teste do pezinho foi ampliado e ele agora detecta mais de 50 doenças. Para a gente poder entender isso, a importância social e de saúde que tem isso, nós pedimos aqui ao professor doutor Antônio Condino Neto, que é professor de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, para conversar um pouco conosco. Doutor Antônio Condino, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Muito bom dia, Heródoto. De fato, essa é uma Doutor boa Antônio, acho que... notícia. Okay. Estamos ouvindo agora? Pois não, doutor, por favor. Muito bom dia. Está me ouvindo? Estou me ouvindo. Doutor Antônio, primeira pergunta, sempre de leigo. Esse teste pezinho, antes ele detectava quantas doenças para ter aí essa evolução que a gente está anunciando? Sim, a lei do teste do pezinho antes era para 6 doenças. Essa lei foi ampliada, foi uma emenda constitucional que tramitou no Congresso, no Senado e foi sancionada pelo presidente da República. Na época era o presidente Bolsonaro. Isso foi em 2021. Então, hoje, nós detectamos um elenco de 50 doenças, entre erros inatos do metabolismo e erros inatos da imunidade. Ficou acordado que o SUS, o Ministério da Saúde, teria 4 anos, a partir de 2021, para estender isso para todo o território nacional. No momento, o município de São Paulo, o estado de Minas Gerais e o Distrito Federal já ampliaram, ou seja, a triagem está sendo feita já no contexto ampliado, e estados mais ao sul do Brasil já estão num estado adiantado de pré-organização e devem iniciar esses trabalhos em até 1 ano, enquanto os outros estados ainda estão estudando. Mas eu considero que isso é um avanço significativo, porque vai ajudar a detectar precocemente crianças com doenças graves que requerem um tratamento precoce. Doutor Antônio, pode citar uma doença grave que é detectada pelo chamado teste do pezinho? A nossa área, dentro da USP, no Instituto de Ciências Biomédicas, Departamento de Imunologia, nós nos envolvemos com esse projeto, na verdade, há mais de 15 anos. E o meu setor é dos erros inatos da imunidade. Você já ouviu falar da doença do menino da bolha? É aquela criança que nasce sem sistema imunológico e que ela tem que viver numa bolha, porque senão ela pega infecção e morre? Então, Sim. isso é a chamada imunodeficiência grave combinada. Então, dentre outras doenças imunológicas, o teste do pezinho detecta ao nascimento crianças que nascem com essa doença gravíssima do sistema imune, que é popularmente conhecida como a doença do menino da bolha. Então, nesse caso, o diagnóstico é feito já logo nos primeiros dias de vida, as medicações já começam e a criança é encaminhada para um transplante de medula e com isso ela vai ser curada dessa doença e a gente vai ter um cidadão normal na nossa sociedade. Doutor Antônio, para que esse teste, então, como o senhor explicou agora há pouco, ainda não estão em todos os estados brasileiros? Para que ele chegue lá, depende do quê? De mais investimento SUS, depende de tecnologia? Do que depende para estender a toda a população brasileira? A tecnologia já existe, tanto para erros inatos da imunidade quanto para os erros inatos do metabolismo. Ela já existe, tanto é que ela é utilizada aqui no município de São Paulo, ali no Instituto João Clemente, e no Distrito Federal e em Minas Gerais, em Belo Horizonte, que é o laboratório chamado NUPAD. Basicamente, é necessário vontade política e os recursos. Eu vou lhe contar que aqui em São Paulo, a ampliação aconteceu mesmo antes da lei federal. Na verdade, começou em novembro de 2020 por um decreto municipal do então prefeito Bruno Covas. O Bruno Covas teve a vontade política de fazer esse teste, de implantar a ampliação, mesmo antes da lei federal. Ele destinou recursos do município e começou. Perfeitamente.
Muito obrigado, doutor Antônio Condro Neto, que é professor sênior do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Está aí um avanço extraordinário, então, da assistência para as crianças, o chamado teste do pezinho. Ampliado, ele detecta, como explicou agora o doutor Antônio, mais de 50 doenças.